A partir desse momento, estou gravando essa breve e curta aula de apenas 30 minutos. Eu sou o professor Mauro Palpério. Muito prazer ter vocês aqui comigo nessa noite de terça-feira. Deve estar aí uns 10 graus aqui em Curitiba, aproximadamente. Tudo bem, meu irmão? Tá frio aí pelo jeito também, né? Poderoso, poderoso André. Meus amigos, voltamos agora toda terça-feira, aula com dicas do professor Mauro Palpério, toda terça-feira, às 20 horas, ao vivaço e a cores aqui. Serão 30 minutos de muita informação sobre contratos imobiliários, ok? Outras dúvidas, me chama no privado que eu vou te ajudar. Já coloquei o material aí ali na mensagem para vocês, pode baixar. Quem ainda não tem acesso à minha plataforma, me manda um oi lá que eu coloco vocês na minha plataforma também, que tem mais de 100 aulas minhas lá. Tem o meu canal no YouTube, que é Corretor Turbinado, também pode chegar lá. Também temos a Rede Sene de Negócios Imobiliários. Quem não fazer parte, me avise que eu coloco lá também na Rede Sene, ok? Então, sem mais delongas, eu vou espelhar a tela. Vocês vão ver o PowerPoint e eu pequenininho do lado, ok? Então vamos lá. Espelhando a tela. Muito bem. Eu acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Alguém me ajuda aí e fala, tá vendo a minha tela aí, pessoal? Maravilha, muito bom aí. Então vamos lá então. Deixa eu pegar aqui. Eu vou dar uma minimizada nas nossas carinhas para poder falar com mais propriedade desse contrato. Muito bem, vamos lá então. Vou colocar um pouquinho para cima aqui, está tudo certo. Muito bem. Escola Cetepar é uma escola especializada no mercado imobiliário que representa outras instituições. Eu sou o professor Mauro Palpério, a maioria de vocês são meus alunos, ou estão vendo agora comigo ao vivaço aqui, ou vão ver depois, porque estão em outros compromissos, fechando o contrato, em casa, etc. O tema que eu escolhi foi contratos e quais são as características de um contrato, mais do contrato imobiliário, mas também contrato como um todo, ok? Vamos lá então. Opa, beleza. Quais são algumas das características de um contrato? Primeiro, ele é oneroso, tem que ter um ganha-ganha, um dinheiro, uma moeda de troca nesse contrato, ok? O contrato tem que ser consensual. Os dois querem fazer o contrato por livre e espontânea vontade. Natureza bilateral, pelo menos dois agentes, pelo menos dois. A pessoalidade tem que estar clara, você conhecer a pessoa te conhecer, tem que haver pessoalidade entre as pessoas ali, ok? E da máxima boa-fé, ou seja, nenhum contrato pode ser firmado um querendo enganar o outro, ok? Então, características primordiais de qualquer contrato que você for fazer na sua vida, inclusive mercado imobiliário. Primeiro, da máxima boa-fé, tem que ser o contrato bilateral e tem que ser o contrato oneroso. 5 elementos do contrato que você precisa conhecer. Vamos lá, vamos lá. Prever explicitamente o objeto do contrato. É óbvio, se eu faço o contrato, ele existe por algum motivo. Qual é o motivo que existe esse contrato? É o famoso objeto, ok? Preço convencionado, o preço tem que estar escrito, declarado, a moeda de troca, se é dólar, se é real, se houver permuta, se eu vou dar uma cadeira por uma janela, etc. E como que vai ser entregue essa permuta? Como que vai ser pago esse dinheiro? Quais são as obrigações, prazo, etc. Restrições das obrigações às partes, ou seja, algumas coisas são obrigatórias, outras coisas não são obrigatórias e outras coisas são proibidas dentro de um contrato. Prazo de vigência, cláusula de prorrogação automática, caso for o caso, e as suas penalidades por uma das partes infringir uma dessas cláusulas, dessas informações.
Atualmente, o contrato, independentemente da sua espécie, ele é caracterizado como negócio jurídico com a finalidade de gerar obrigações e direitos também entre as partes, ok? Além disso, norteiam-se no contrato três princípios fundamentais. Olha o John entrando ali, o poderoso. Três princípios fundamentais. A autonomia das vontades, ninguém pode ser obrigado a assinar um contrato com uma faca, né? Com uma faca na caveira ali, jamais, ok? Supremacia da ordem pública, ou seja, as leis do país, as leis das leis estão acima das leis desse contrato. Esse contrato tem que estar em consonância com o Código Civil, com o Código Penal, com o Código de Defesa do Consumidor e também com a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 88. E também a obrigatoriedade de coisas que têm que ser feitas, por isso que é um contrato. Eu sou obrigado a fazer tal coisa para ter um direito futuro ou até mesmo um futuro no próprio momento ali. No Código Civil brasileiro, tá? Nós temos ali a nossa Lei 10.406 do novo Código Civil, que é o Código Civil de 2002, é o novo Código Civil. Tem ali uma parte que fala sobre comissão de corretagem de corretor de imóveis, tá? Então, são o artigo 722 até o artigo 728, 729. Então, vamos lê-lo. O artigo 722, pelo contrato de corretagem de imóvel, uma pessoa não pode ser ligada a outra em virtude de mandato, ou seja, vai querer beneficiar a pessoa, prestação de serviço, opa, vai ficar do ladinho dela, ou por qualquer relação de dependência. Então, eu não posso julgar em causa própria ou ser contratado por alguém que eu vou tender para ajudar ela para prejudicar outra pessoa. Ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda, um ou mais negócio, um ou mais vantagens, um ou mais comissões, um bom negócio, ok? Artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência, prudência, honestidade, clareza, transparência e prestar ao cliente, e cliente, digo eu, cliente é o cliente que está comprando e o cliente que está vendendo. Mesmo que você seja um corretor de imóveis do seu cliente, você também tem que prestar a lisura, a finécia, a ação fidalga, né? A transparência, a outra parte também. Todas as informações sobre o andamento do negócio, quer sejam boas ou quer sejam ruins, você tem a obrigação de informar ambas as partes. O texto legal trata também da remuneração do corretor de imóveis. Olha que interessante agora, né? Como faz menção a própria lei do Código Civil, a 10.406 de 2002, no seu artigo 724. A remuneração do corretor, se não tiver fixada em lei, o que não existe, o que é ilegal, inclusive, nem ajustada entre as partes, o que já é legal, com certeza, será arbitrada por um juiz segundo a natureza do negócio e os usos locais, que o juiz vai consultar peritos e corretores e vai chegar a um consenso para pagar a dita comissão. Assim conceitua ainda a redação da Lei 4, da Lei 10.406 do novo Código Civil de 2002, no artigo 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, na opção de venda, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Olha que coisa maravilhosa aqui, né? Então a tua comissão é devida mesmo que uma das partes se arrependa de fazer o negócio e desfaça. A tua comissão ainda é devida. Claro que as partes não vão querer te pagar. Você vai ter que acionar a justiça para receber o seu cascaio. Muito bem. Opa. Beleza. Opa. Aí, beleza. Assim ainda constitua. Ah, lá, tá aqui o arrependimento. Já foi, né? Já o artigo 726. Opa, tem gente entrando aqui. Já o artigo 726 fala assim, ó, iniciado
e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Opa, espera aí. Mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, a comissão sim, ainda que o negócio seja realizado sem a sua participação, salvo ser comprovada a incompetência 100% do corretor, a inércia e a ociosidade. Aqui já tem até algumas jurisprudências que deram ganho de caso contrário, inclusive. Então, não precisa mais ter exclusividade para você requisitar esse direito do artigo 726. E no artigo subsequente, existe a previsão acerca do prazo da opção de venda, da autorização de venda com exclusividade, agora também sem exclusividade. Diz ali o artigo 727 da Lei 10.406, se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual da opção de venda, da autorização de venda, mas por efeito do trabalho do corretor. Ainda a nossa pátria legislação também tratou da possibilidade da divisão de honorários. Olha só, a própria lei permite a parceria entre corretores. Caso o negócio venha a ser realizado com a contribuição de mais de um corretor ou imobiliária, né, na redação do artigo 728 da Lei 10.406, do novo Código Civil de 2002, nos traz que, se o negócio se incluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Muito bem, agora vamos voltar ali à nossa telinha. Muito bem. Sobre contratos ainda, vocês que estão entrando no mercado imobiliário, vocês que já estão um tempo no mercado imobiliário, você vai ver que toda a ação que você faz no mercado imobiliário, quer seja para vender, comprar, alugar, permutar, arrendamento, avaliação, regularização, tudo começa com um contrato entre as partes. Existe contrato entre vendedor e imobiliária, vendedor e corretor, e também existe contrato de corretagem, que é o contrato que você, corretor, ou a tua imobiliária, tem com o dono do imóvel ou com a incorporadora, ou com o dono do imóvel que vai ser locado, que vai ser permutado ou arrendado. O contrato ele tem que ter essas características. Tem que ter data, hora, tempo, espaço, tem que ter cláusula de penalidade por alguém infringir alguma das cláusulas que estão ali. E o contrato por si só, ele não precisa estar registrado em nenhum órgão, nenhum cartório para ter validade. Simplesmente tem que estar caracterizado tempo, espaço, condição, onerosidade, máxima boa-fé, produto, tipo de serviço, condições de pagamento, possibilidades do contrato ser extinto. Quais são as possibilidades de um contrato ser extinto? Automaticamente, quando uma das partes morre. No caso de imóvel, quando o imóvel é vendido, o contrato cai por terra também. Vou lhe contar um exemplo. Tinha uma casa que a pessoa tinha um contrato de locação e essa casa é num lugar maravilhoso. Aí a pessoa queria comprar a casa, mas a pessoa não queria vender, o dono não queria vender para mim. E vendeu para uma outra pessoa, certo? Ora, não podia vender para outra pessoa, porque o locatário tem prioridade na compra do imóvel que ele alugou, tá? Agora imagine, qual é a única situação
que meu contrato vai poder ser cancelado sem prejuízo de ninguém, quando trocar a propriedade desse imóvel que está alocado comigo. Vai ser proposto um novo contrato comigo e aquele que eu tinha cai por terra, para você ter uma ideia. Claro que a lei do inquilinato protege, nesse caso, o locatário, com certeza. Então, mesmo com a lei, esqueci agora, 900 e, 9.245 de 2010, se não me engano, a lei do inquilinato diz que o locatário tem todos os seus direitos, mesmo com a nova lei do inquilinato. Então, se alguém alugou um imóvel com um contrato, com as cláusulas, e ele não quiser sair, o dono vai ter que entrar na justiça com uma ação de despejo. Isso, se tiver nessa alocação fiador, ele consegue ficar nessa casa por mais 6 meses, 7 meses, 8 meses, por aí. Se não tiver fiador, foi uma outra forma de garantia, esse despejo pode acontecer em 90 dias, no máximo 6 meses. Bem, o poder de um contrato dentro do mercado imobiliário, ele é o mesmo poder de compra e venda de qualquer tipo de imóvel. No caso de contrato de corretagem, um cliente que não quis pagar a comissão para a imobiliária ou para o corretor entra com uma ação, a imobiliária entra com uma ação e essa ação ela é resolvida rapidamente. Logicamente, o corretor tendo as provas cabais, né? Por quê? Porque o valor de comissão ela é equiparável à pensão alimentícia, como se fosse uma ação trabalhista. Então, essa pessoa, ninguém quer ter uma ação trabalhista no lombo, que vai penhorar bens, penhorar conta bancária e não prescreve também, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre contratos. Corretor de imóveis deve ter uma assessoria jurídica para fazer contratos. Não caiam na besteira de ficar copiando o contrato que já existe no Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Não façam isso. As imobiliárias que vocês trabalham já têm toda uma estrutura jurídica, já tem uma expertise jurídica para fazer todo e qualquer tipo de contrato. Mas se você é o corretor autônomo e você quer fazer os seus contratos, eu lhe aconselho ter um advogado junto para que o texto, o vocábulo, a palavra não tenha dúbia interpretação, o que pode prejudicar não só você, mas o seu cliente ainda. Quando prejudica você, você assimila o prejuízo. Agora, quando um contrato mal feito por você prejudica o teu cliente, você abre um espaço para ele colocar uma ação de danos, né? De perdas e danos em você, ok? Beleza. Professor Mauro, eu vou agora angariar o imóvel que eu vou colocar para vender. Que tipo de contrato eu vou ter que ter com o dono do imóvel? É um contrato de administração, de venda ou de locação de imóveis. Esse contrato ele é reconhecido com as mesmas primícias. Oneroso, vai ter um valor de venda, vai ter um valor de comissão, da máxima boa-fé. Você vai trabalhar para o cara de um jeito transparente, ético. O cliente falou tudo para você a verdade sobre esse imóvel, ele não omitiu nada, e vocês vão assinar esse contrato. Vai ter testemunha. Nesse contrato, no caso de compra e venda, vocês vão ter fazer uma vistoria no imóvel, se você vendeu o imóvel, acabou de vender o imóvel, assinou, vai fazer uma vistoria de entrega. E essa vistoria fica linkada ao teu contrato. Mesmo que o contrato tenha a sua, a sua vigência, que ela acaba quando você faz uma venda de um imóvel, você tem um outro contrato, que é o instrumento particular de compra e venda, ou contrato de venda mesmo, que você vai, inclusive, com esse contrato, quando comprou imóvel ou vender, exigir que seja o quê? Que seja averbado no cartório que aquele imóvel está inserido. Temos pouco tempo aqui. Muito bem. Então, contrato de imóvel, qualquer tipo de contrato, todo cuidado é pouco. Nos negócios e na vida, sede puro como a pomba, esperto como a serpente. Então, muito cuidado, você que entrou agora para o mercado imobiliário.
você vai ter que desenvolver ou ter uma característica maravilhosa que chama-se leitura. Leitura. E temos pouco, temos só 5 minutos. Vou dar uma dica para você aqui agora. Pegue o registro de imóvel do imóvel que você mora, a matrícula do imóvel ali e leia essa matrícula do início ao fim. Ipsilis. Você vai ver que é muito difícil entender uma matrícula, mas conforme você vai lendo-as, você vai pegando a dinâmica do cartorário. Eu já peguei listagens, perdão, matrículas, que eu tive que ir no cartório, para o cara me ajudar a entender. As matrículas de imóveis e as escrituras, elas apareceram mais ou menos na década de 70, antes eram transcrições. E bem antes ainda, a pessoa chegava numa região, falava que era dela, ia até o cartório e registrava como se fosse dela. Se alguém ponderasse, resolviam na bala, isso há 100 anos atrás, é claro, ok? Outra dica importante para você que está entrando no mercado imobiliário. Põe na tua cabeça, contratos é para tudo, em qualquer lugar. Você vai ter um contrato que vai trabalhar na imobiliária, você vai ter um contrato que vai pegar um imóvel para vender, você vai ter um contrato de comissionamento, você tem um contrato que você abre uma conta no banco, tem um contrato, quando você se sindicaliza, quando você faz a matrícula num curso corretor comigo, você, por exemplo, o André está fazendo curso comigo, lá no Monitor. O André, ele dirige um busão. Nesse momento, ele está dirigindo o busão lá, nesse momento, né? Ele fez um contrato com a escola. Ele tem direitos, deveres, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor sempre defende o consumidor, para que as entidades jurídicas grandes não se aproveitem do consumidor, ok? Então, corretor e corretora de imóveis, leiam contratos, leiam as matrículas dos imóveis, leiam o IPTU, leiam a guia amarela, porque se você assim o fizer, você vai ter cada vez mais uma psique intelectual jurídica aguçada. Eu conheço corretores de imóveis que não são formados em direito, mas são melhores que muitos advogados para fazer um contrato, ok? Meus amigos, minhas amigas, essa foi a nossa primeira aula, foi rapidinha, meia hora só, mas dei uma dica para vocês aqui que vale para a vida. Leia contrato. Aliás, tenho ainda 4 minutos. A intelectualidade do corretor leva ele para cima. São 3 características que você tem que ter como corretor de imóveis. Primeiro, intelectualidade, que é leitura. Você tem que passar a ser um intelectual, ler. Você tem que ler, não adianta, não importa o que é. Vai lendo aí. Eu estou lendo agora um livro chamado Spilling Série, no curso que eu dei há uns 4 anos atrás. Estou lendo outra vez esse livro, sobre técnicas de vendas. Depois, o corretor tem que ter o quê? Paciência e calma e tranquilidade quando vai falar com o cliente. Mesmo que tenha problemas, que não saiba, cabeça fria, muita calma nessa hora, ok? E a outra característica é execução. Execução é a palavra. Tem que fazer acontecer. Não fica esperando cair um jacaré do céu, porque, meus amigos, jacaré não cai do céu e nem vaca da leite. Eu sempre falo que a educação forma o profissional e o profissional muda o meio que ele está, né? Do mesmo jeito que o nosso grande pai da educação. Ora, se você estuda, se você lê, se você raciocina, você está tendo educação. E educação não se compra na farmácia, nem dá em árvore, ela se aloja em mentes curiosas. Então tá aqui, ó, Antônio Campos, Ademir Souza, Marinês, a Eliane, o André. Vocês são mentes curiosas. Vocês são mentes de cientistas. E para encerrar, aqui agora tenho só 2 minutos para encerrar, certa vez tinha uma criança que era muito burra na escola, mas muito burra. Isso há muitos anos atrás.
o professor e a diretora mandaram uma carta junto com essa criança para os pais. Seu filho é muito burro, ele só atrapalha aqui, ele tem que ir para outra escola, ele não tem mais capacidade para estar entre as pessoas, entre essas crianças aqui, porque ele é muito burro. A criança chegou em casa e deu a carta para a mãe. A mãe leu assim: meu filho, olha só que interessante. A escola falou que você é tão inteligente que você já não precisa mais ir para a escola. Meus parabéns, meus filhos. Você sabe o que aconteceu com essa criança? Eu até me arrepio, que eu estou arrepiado aqui agora, tá? Essa criança ficou tão motivada, tão animada, que montou um laboratório e começou a fazer experiências em casa e ler por ele mesmo vários livros. Sabe quem foi esse cara? Thomas Edison, o cara que inventou a luz e a máquina de costura. Thomas Edison foi esse cara. Quando e a mãe dele, e quando a mãe dele morreu, ele achou nas coisas da mãe essa carta e ele leu aquilo lá, que ele era burro, mas a mãe dele colocou neles que eles eram inteligentes. Me tenho agora como a mãe de vocês, tá certo? Eu sei que vocês têm uma capacidade muito acima da média, porque vocês estão aqui nesse momento. Agora são dia 28 de maio de 2024, 20 horas e 36 minutos. Vocês não estão em nenhum outro lugar. Vocês estão agora ouvindo, aprendendo, recebendo informações que vão multiplicá-las quando vocês começarem a ler. Podem ler qualquer livro, a apostila do curso, enfim, a intelectualidade de vocês, mas acima de tudo, a execução, né? A disposição para vocês estarem aqui. Amanhã de manhã, leiam o Matrícula do Imóvel, leiam a Guia Amarela, escrevam, sabe? Joguem toda essa volúpia do querer de aprender para fora, porque existe muito mais do que os olhos veem. Existe a emoção, o amor, o carinho, a dedicação, mas também existe a luta, o desafio, o choro, a vida, os problemas, os momentos difíceis, mas, acima de qualquer coisa, existe uma coisa que o nosso Pai Celestial sempre falou para nós, que vocês são filhos e filhas de Deus e, portanto, tem a centelha da inteligência na mente. Inteligência é luz e a luz ela se propaga, a luz ela se propaga no espaço e se você acender a luz agora, de onde você estiver, você vai ver que ela vai em todos os cantos. É assim que vocês estão fazendo hoje com a gente. Vocês estão, nesse momento, aprendendo um pouquinho mais e me ajudando a colocar para fora o pouco conhecimento que eu tenho desse mercado imobiliário. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus, tamo junto. Não esqueçam, hein? Jacaré não cai do céu e nem vaca dá leite. Você tem que ler, você tem que ler e você tem que ler. E a execução acontece naturalmente. E é como eu sempre digo, na vida e nos negócios, sede puro como uma pomba e esperto como uma serpente. Tchau, pessoal.